nós somos alunas do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas e estamos aqui para compartilhar nossas reflexões sobre o livro Escola e Democracia de Dermeval Saviani, como parte da composição da nota da disciplina de Fundamentos Filosóficos da Educação, ministrada pela professora Elizabeth Amorim. Nesse vídeo, vamos explorar quem é Dermeval Saviani, suas teorias, métodos e discutir o papel do professor na educação. Saviani nasceu em 25 de dezembro de 1943, em Santo Antônio de Posse, São Paulo, mas foi registrado em 3 de fevereiro de 1944. Completou sua educação primária em São Paulo e o ginásio em Cuiabá. Concluiu o colegial no Seminário Maior de Aparecida, São Paulo, em 1962. Em 1966, concluiu o curso de Filosofia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde participou ativamente da criação de cursos de mestrado e doutorado em Filosofia da Educação. Obteve doutorado em Filosofia da Educação em 1971 e livre docência em História da Educação em 1986. Contribuiu também para a criação de associação como o ANDE, Associação Nacional de Educação, o ANPED e o SEDES, e teve papel importante na elaboração da LDB. Escreveu Escola e Democracia, para além da cobertura de vara, durante a ditadura militar, publicado em 1982, e em 1983 lançou Escola e Democracia, incluindo o texto sobre a pedagogia histórico-crítica. Dermeval teve diversas premiações, dentre elas o Prêmio do Jabuti, em 2008, primeiro lugar na categoria da Educação, Psicologia e Psicanálise da História das Ideias Pedagógicas no Brasil, em 2014, no segundo lugar na categoria da Educação com aberturas para a História da Educação, e em 2016, novamente em segundo lugar na categoria da Educação com História do Tempo e Tempo da História. De acordo com seu currículo Lattes, Dermeval Saviani possui diversas obras e participações. Separamos algumas onde contém 154 artigos publicados em periódicos, 79 livros publicados ou organizados e 92 capítulos de livros. Os acontecimentos políticos e os eventos históricos que fazem parte da história do país e que, direta ou indiretamente, marcaram a educação brasileira, sempre estiveram presentes no pensamento de Saviani, que em todas as suas obras preocupou-se em analisar a prática educacional inserida num processo político-social. Ouvimos muito falar sobre a pedagogia histórico-crítica, mas o que seria essa pedagogia histórico-crítica? Para a pedagogia histórico-crítica, o papel da educação escolar, é a de possibilitar o acesso dos indivíduos aos conhecimentos sistematizados, aos conhecimentos formais, à cultura letrada. A essência da pedagogia histórico-crítica está na compreensão de que a educação está intrinsecamente ligada no desenvolvimento social e às questões de classe. Os defensores dessa abordagem vão buscar uma escola que esteja em sintonia com os interesses populares e que promova uma transformação na sociedade. Para eles, a educação deve seguir como instrumento de luta contra a dominação e a exploração. Filosoficamente, historicamente e economicamente, a pedagogia histórico-crítica baseia-se no materialismo histórico-dialético e nas reflexões marxistas. No livro Escola e Democracia, do qual estamos abordando nesse vídeo, irá tratar, no primeiro capítulo, sobre as teorias da educação e o problema da marginalidade, aonde ele aborda sobre as teorias não crítico-reprodutivas. Agora, a Giovana irá trazer para vocês um pouco sobre como funcionam essas teorias. Como as teorias de educação se posicionam mediante a situação de precariedade e marginalidade na educação. Um primeiro grupo de teorias, chamado por Saviani de teorias não críticas, seriam aquelas que entendem a educação como instrumento de equalização social e de superação da marginalidade, caracterizando assim o problema da marginalidade como resultado da ignorância de um fenômeno acidental que deve ser corrigido. Nesse grupo de teorias encontram-se a escola tradicional,
escola nova e a tecnicista. Já no grupo de teorias, ditas como críticas reprodutivas, seriam as que compreendem a educação como instrumento de discriminação, um fator de marginalização. Esse grupo entende que a sociedade é essencial, marcada pela divisão de classes, sendo a marginalidade inerente à própria estrutura da sociedade. Logo, a educação aqui é vista como inteiramente dependente da estrutura social, servindo como fator de marginalização. Assim, a função da escola consiste somente na reprodução da sociedade em que está inserida. Dentro desse conjunto de conceitos, uma teoria se destaca ao afirmar que o sistema educacional deve ser entendido como uma forma de violência simbólica. Isso quer dizer que em alguma sociedade existe uma dinâmica de poder entre diferentes grupos ou classes, manifestando-se tanto fisicamente quanto simbolicamente, com o propósito de reforçar o domínio material. Em resumo, a dominação econômica exerce influência sobre a dominação cultural, sendo a educação vista como imposição da cultura dos mais poderosos sobre os menos favorecidos, principalmente através do processo educativo. Por outro lado, a teoria da escola como aparelho ideológico do Estado compreende a escola como um principal instrumento para perpetuar as relações sociais na sociedade capitalista. Nessa visão, os marginalizados são vistos como os próprios trabalhadores. Em vez de promover a igualdade social, a escola é controlada pela burguesia e tem a função de assegurar o funcionamento do sistema de produção burguês. Por fim, a teoria da escola dualista, que sugere a escola seja dividida em duas grandes redes, uma para a burguesia e outra para o proletariado, refletindo a divisão entre as duas classes sociais. Sobre essa perspectiva, o papel da escola não é apenas reforçar a marginalização, mas também impedir o desenvolvimento da ideologia dos trabalhadores e, consequentemente, a luta revolucionária. Com base nessa teoria, conclui-se que a escola atua como aparelho ideológico exclusivamente em favor da burguesia na luta contra o operário. Outra teoria discutida é a educação compensatória, que enfatiza a importância da pré-escola. Segundo Saviani, essa abordagem sugere como a resposta não crítica às dificuldades educacionais identificadas pelas teorias críticas reprodutivas. A educação compensatória defende que a escola continua tendo um papel de equalização social, mas para cumprir essa função é necessário compensar suas deficiências, incluindo problemas de saúde, de nutrição, familiares, entre outros. Como se a escola pudesse resolver todos esses problemas. Isso resulta em uma distribuição de esforços e recursos que prejudica ainda mais o sistema educacional. Saviani argumenta que se o objetivo é compensar as deficiências escolares, é necessário focar também nas deficiências estritamente educacionais, caracterizando como uma compensação educacional. Dessa forma, fica claro ao analisar as teorias que a escola é determinada materialmente pelos interesses da classe dominante. Saviani levanta uma questão simples. Podemos fazer com que a escola beneficie aqueles que são dominados? Ele se pergunta se é possível criar uma teoria educacional que veja a escola como uma forma de ajudar as pessoas a de fato saírem da marginalidade. Essa pergunta básica é que precisamos responder para construir uma teoria crítica. Essa teoria teria que ir além das ideias que idealizam a escola sem criticá-la e também superar a ideia de que a escola é impotente, como dizem as teorias críticas reprodutivas. Para a construção de uma sociedade denominada crítica, seria preciso, sobretudo de acordo com o autor, lutar contra a seletividade, a discriminação e ao rebaixamento de ensino das camadas populares. Lutar contra a marginalidade nessa perspectiva seria garantir aos trabalhadores um ensino de melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. Na busca de uma síntese de uma nova teoria, Saviani utiliza-se a teoria da curvatura da vara, abordando o conflito histórico travado entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova. De acordo com essa teoria, é preciso que a vara seja curvada para o lado oposto para que tome uma direção não tendenciosa. Logo,
entendemos que a vara esteja historicamente sendo curvada para a direção da escola nova. O autor levanta questionamentos e críticas sobre essa pedagogia. Saviani critica a escola nova por promover a autonomia dos alunos, argumentando que essa abordagem, apesar de proclamar a democracia, contribui para o aumento das disparidades sociais. Ele sugere que, ao priorizar uma educação permanente e informal, a escola nova subestima a importância da instituição escolar, contradizendo as expectativas da sociedade por maior acesso à educação. Além disso, Saviani também questiona a eficácia da suposta democracia na escola nova, observando que ela tende a favorecer os já privilegiados, perpetuando as desigualdades sociais. Outra crítica de Saviani é a importância excessiva dada ao processo educativo pela escola nova, sem se preocupar em transformar efetivamente a sociedade. Ele defende que a escola deveria se comprometer com a democratização da sociedade como um todo, em vez de apenas na experiência individual dos alunos. Essa crítica está relacionada à ideia de que a escola nova, ao priorizar métodos e técnicas pedagógicas, deixa de lado a dimensão política da escola como instrumento de participação. Além dessas críticas, Saviani aponta que a proposta da pedagogia nova excluía a classe trabalhadora, sendo mais eficaz para a elite. Ele argumenta que a democratização proclamada pela escola nova não se estendia igualmente a todas as classes sociais, resultando em uma democratização seletiva. Essa visão está aliada à análise de Saviani sobre como a proclamação democrática na escola beneficia apenas alguns grupos, enquanto a classe trabalhadora continua sendo educada de acordo com os métodos tradicionais. No capítulo 3, Saviani aborda sobre os métodos de ensino, onde ele traz e sugere que esse método de ensino tem o intuito de superar as limitações tanto dos métodos tradicionais quanto dos métodos novos, buscando uma abordagem mais conectada com a realidade social e os interesses populares. Ele critica a cristalização do método tradicional na prática pedagógica, que se tornou mecânica e desvinculada de suas razões e finalidades originais. O método de início proposto por Saviani consiste em 5 passos interligados que visam promover uma educação conectada com a sociedade e os interesses populares. A primeira delas é a prática social. Neste primeiro momento, o professor busca compreender seus alunos, suas experiências e conhecimentos prévios sobre o assunto a ser abordado. Aqui destaca-se o empírico, o senso comum e o conhecimento prévio dos estudantes. No segundo passo, seria a problematização. Tanto os alunos quanto o professor se envolvem na identificação das questões que precisam ser resolvidas na prática social, determinando assim o conhecimento necessário a ser adquirido. No terceiro momento seria a instrumentalização. O professor apresenta os instrumentos teóricos e práticos necessários para resolver os problemas detectados na prática social. Ele transmite os conhecimentos historicamente construídos e tem um papel fundamental na orientação dos alunos. No quarto passo, os alunos iriam assimilar os conteúdos apresentados durante a problematização. É o momento em que vai ocorrer a internalização e compreensão mais aprofundada do conhecimento. No quinto, seria a prática social final. Essa última etapa, ela vai representar a aplicação dos conhecimentos adquiridos na prática social. Saviani destaca que essa prática final é e não é a mesma da inicial, pois ocorre uma transformação tanto do professor quanto dos alunos. Aqui o destaque está no conhecimento científico e histórico, bem como na compreensão mais elaborada da prática social. Na relação do aluno e professor, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, tanto alunos quanto professores são vistos como agentes sociais que se diferenciam do ponto de partida do processo educativo em relação ao conhecimento que está sendo ensinado. Nesse contexto, o papel central não é atribuído nem ao professor, como a pedagogia tradicional, nem ao aluno, como os métodos modernos, mas sim ao conhecimento, que se torna o eixo da prática educativa, com professores e alunos atuando como agentes.
Aqui, os alunos são considerados como síntese de múltiplas determinações, ou seja, indivíduos concretos inseridos em um contexto social e histórico específico. Isso contrasta com a visão da pedagogia tradicional, que os considera como expressões particulares de uma essência universal, e da pedagogia moderna, que os enxergam como indivíduos empíricos com centralidades no processo educativo. No entanto, é importante distinguir entre o aluno empírico e o aluno concreto. Enquanto o primeiro pode ter interesses imediatos que são correspondentes necessariamente aos seus interesses concretos, o segundo está situado em uma sociedade que existe o domínio dos conhecimentos sistematizados. Assim, cabe à escola viabilizar o acesso a esse tipo de conhecimento, mesmo que inicialmente o aluno não demonstre interesse. O professor desempenha um papel fundamental nesse processo, garantindo que o conhecimento seja adquirido por esses alunos, mesmo que isso possa exigir esforços contrários à vontade imediata da criança. Isso deve reconhecer que a aquisição desses conhecimentos é essencial para a participação dos indivíduos na sociedade e para o processo de humanização. Além disso, o professor precisa ser um estudioso atualizado, conhecendo profundamente os conteúdos que vai ensinar e compreender que os conhecimentos transmitidos na escola carregam consigo todo um processo histórico de sua elaboração. Portanto, ele deve planejar suas aulas com intencionalidades claras de ensino, considerando as especificidades de cada conhecimento e adaptando as abordagens de acordo com as necessidades desses alunos. Eu concordo com a perspectiva crítica de Saviani em relação às teorias educacionais abordadas no texto. É evidente que a educação não pode ser dissociada da estrutura social em que está inserida. E concordo com Saviani ao destacar a importância de uma abordagem que reconheça e confronte as desigualdades sociais e educacionais. Por outro lado, discordo da visão extremamente crítica de Saviani em relação à escola nova. Embora reconheça suas falhas em proporcionar igualdade de acesso e benefícios para todas as classes sociais, acredito que a abordagem da escola nova trouxe contribuições importantes para a educação, ao enfatizar a autonomia dos alunos e métodos mais participativos de ensino. No entanto, concordo que é necessário repensar e adaptar esses princípios para garantir que realmente promovam a igualdade e a justiça social, sem favorecer apenas determinados grupos privilegiados. Além disso, reconheço que Saviani propõe uma síntese entre métodos pedagógicos ativos e conteúdos relevantes para a construção de uma educação mais democrática e igualitária. Sua abordagem de uma escola nova popular busca combinar aspectos positivos das abordagens tradicionais e da escola nova, priorizando uma educação que promova a participação dos alunos e a transformação social. De forma breve, eu concordo plenamente com Saviani em relação às críticas dos métodos tradicionais de ensino, os quais têm de se tornar mecânicos, e distante da realidade social dos alunos. Por exemplo, a simples transmissão de conteúdo sem considerar as experiências e os conhecimentos prévios dos estudantes pode resultar em uma aprendizagem superficial e pouco significativa. Além disso, eu também concordo com Saviani, em que ele reconhece que os métodos modernos, como a escola nova, muitas vezes acabam por beneficiar apenas as elites, deixando de lado as necessidades e interesses das massas. Isso fica bem evidente quando a gente observa, que apesar das inovações pedagógicas, as disparidades educacionais ainda persistem em muitos contextos, com determinados grupos sociais tendo acesso privilegiado à educação de qualidade. Enfim, a proposta de Saviani é um método do ensino, que valorize a prática social, e ele é extremamente relevante para promover uma educação mais democrática e inclusiva. Esse método ele vai permitir uma maior conexão entre os conteúdos curriculares e a realidade daqueles alunos, possibilitando uma aprendizagem mais significativa e transformadora.